Você vai criar Japmala. Japamala significa colar de rosas, colar de flores. Mas as duas palavras significam colar, tanto japa quanto mala. Porém, japa é isso que eu estou segurando. É esse colar, é o físico. É o que a gente pode tocar. Mala também é um colar, porém já entra para o lado espiritual da coisa. É o mesmo colar, porém espiritualmente falando. Então a junção do físico com o espiritual forma o Japmala. A ideia do Japmala, ela pode ser utilizada tanto de forma espiritual como não. Ela é útil nos dois aspectos. A ideia do Japmala é uma ferramenta para que a gente possa se recitar mantras. Mantras nada mais são do que frases que ajudam com que a gente consiga fazer nossa mente ficar mais firme, mais forte, mais convicta, com maior fé. Essa fé faz com que as coisas se tornem possíveis. Eu dei exemplos para alguns alunos, dei exemplos para alguns amigos o seguinte: é como se você fosse fazer uma prova de escola e você não acredita que vai conseguir ter bons resultados. A tendência é que no dia da prova você se dê mal. Mas se durante as semanas que antecedem a prova você repetir para si mesmo insistentemente que você vai tirar 10, que você vai passar na prova, que a prova é fácil de se fazer, e diariamente você insistir em declarar que é algo fácil, as chances de você, no dia da prova, tirar um 10 são bem maiores, porque a sua mente está fortalecida, a sua mente está preparada, sua mente gerou ferramentas que te possibilitassem a tirar 10. Isso são os mantras, são frases que fortalecem a nossa mente. A palavra mantra significa proteger a mente. O Japmala serve para isso, para que se conte mantras. Então a gente realmente começa na primeira conta aqui e repete um mantra qualquer. Existem milhões de mantras para todos os propósitos diferentes. Existem mantras muito simples e mantras muito grandes. E existem propósitos muito simples e propósitos muito grandes. O uso do Japmala é livre, você pode usar ele de várias formas diferentes. No exemplo da prova, eu poderia recitar durante várias semanas antes da minha prova, pegar todos os dias ali pela manhã ou antes de dormir, em qualquer horário do dia. Poderia pegar meu Japmala e repetir cada conta a mesma frase, de já passei na prova, 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 já passei na prova. E aí vai, se repetindo ele por toda a extensão. Essa é uma forma prática de se utilizar um Japmala e que não está voltado à espiritualidade. Já no campo espiritual, a gente já tem algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente chama aqui. Essa ponta é o final e o começo do Japmala. A gente nunca passa por cima dela. Então, tá aqui. Eu vou começar nessa conta. Eu venho para essa conta, venho para essa, 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 venho para essa. Vai rodar todo o Japmala. Vou chegar nessa, 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 nessa e paro aqui. Chegou no centro, eu inverto e começo de novo para trás. Mas nunca passando por cima, a gente nunca passa por cima do monte. A gente chama esse monte de Monte Meru. Essa conta se chama Monte Meru. A ideia é como se fosse o topo, um monte mais alto, se fosse Deus. Nunca se pode passar por cima de Deus. Nunca se pode passar por cima de algo sublime, de algo sagrado, de algo que está acima de nós. Então, espiritualmente usando o Japamala, a gente nunca passa por cima desse monte. Acredita-se que quando se fecha o ciclo, se atinge a Deus, se atinge ao ponto mais elevado. Isso é utilizando o Japamala de forma espiritual. Aí existem mantras para diversos propósitos diferentes. Alguns curtinhos, como é comum a recitação de nomes de divindades, nomes de Budas, como mantras muito maiores, mas a importância que se é dada não é para o significado do mantra, mas para o propósito ao qual você está recitando o mantra. Então eu posso citar
Om Namah Hanumate, 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 Om Namah Hanumate. É um mantra pequenininho, é um mantra curto, em honra e glória a Hanuman. E eu posso recitar alguns mantras que são gigantescos. Exemplo, Om Ratana Tara Sara Lokajana Piteya, Dara Dara Diri Diri Sheng Sheng Dza Dzanja Nabu Sheng Kuroho. Om Ratana Tara Sara Lokajana Piteya, Dara Dara Diri Diri Sheng Sheng Dza Dzanja Nabu Sheng Kuroho. Om Ratana Tara Sara Lokajana Piteya, Dara Dara Diri Diri Sheng Sheng Dza Dzanja Nabu Sheng Kuroho. E aí vai. Esse é um mantra muito grande, muito comprido, que é a forma que é utilizado o Japamala. É muito usado dentro do budismo e do hinduísmo. Mas, por incrível que pareça, os primeiros historiadores cristãos, quando chegaram na Índia e viram os monges utilizando o Japamala, eles adoraram a ideia. Eles entenderam que, era algo a ser copiado. E trouxeram a ideia para o cristianismo. Mas eles entenderam que o nome seria Japi Mala. O problema é que Japi em sânscrito significa rosas. E aí, quando eles voltaram e fizeram a cópia desse artefato aqui, a cópia dessa ferramenta, eles colocaram no latim um colar de rosas. E em latim, colar de rosas significa rosário. E aí nós temos no cristianismo o terço, que é um rosário, um colar de rosas, onde mantricamente a gente reza o Pai Nosso e a Ave Maria, repetitivamente, mantricamente. Esse é o pai do rosário cristão, é uma cópia ao rosário. Pelo um erro de ortografia e um erro de pronúncia, eles entenderam que a palavra japá seria japi, então traduziram como colar de rosas. Então, como eu falei lá atrás, o exemplo da prova de escola, a gente geralmente pode se utilizar antes de uma luta. E a vitória, no caso de uma luta, a gente pode interpretar humanamente como levantar um troféu. Mas o resultado, de repente, de uma luta pode ser a derrota. Você pode não conquistar o troféu. Mesmo você tendo utilizado um Japamala ali durante meses dizendo vou ganhar a luta, vou ganhar a luta, vou ganhar a luta, você pode não levantar o troféu. Mas você pode sair sem nenhuma lesão, você pode sair inteiro, você pode sair tendo conquistado um amigo, você pode sair tendo feito um bom trabalho e sendo elogiado pela equipe, sendo elogiado pelo evento. Isso tudo pode ser reconhecido como vitória. Imagino que várias vezes a gente perdeu algumas lutas, mas essas lutas, mesmo sendo derrotas, porque não levantamos o troféu, lá na frente se converteu em portas abertas para alguma outra coisa. Então se converteu em vitória. O Japamala não falha, não falhou. Porém eu acrescento mais 3 contas. No Monte Meru aqui eu acrescento mais 3 contas. Porque aí eu misturo tudo. Eu misturo o espiritual, a ideia física do uso corriqueiro do Japamala. E eu não posso deixar de colocar os princípios marciais ao qual eu honro e defendo tanto. Para todo aquele artista marcial, ele leva em consideração 3 coisas importantíssimas na vida. Essa trindade, essas 3 contas, que simbolizam o seguinte. Primeiro, simbolizam a família, a comunidade. Você não pode viver sem uma comunidade, você não pode conquistar nada sem estar fazendo parte de uma comunidade, sem ter uma família. Então nós devemos prestar respeito à nossa família. A segunda conta é em respeito às leis, às filosofias. Você não consegue sobreviver dentro de uma equipe, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, se você não obedecer e conhecer as leis, conhecer as regras, conhecer os costumes, conhecer como é o andamento das coisas naquele lugar. Então é necessário que a gente preste respeito às filosofias e às regras e honre. Em terceiro e último, a conta representa o mestre, o líder, aquele que está no controle, o pai ou a mãe, o chefe da casa. Então não adianta eu fazer parte de uma família, eu acreditar nas regras, eu acreditar nas filosofias e nos comportamentos, mas eu não respeitar aquele que fundou, aquele que criou, aquele que é soberano em relação a tudo aquilo outro, aquele que transmite os conhecimentos. Essa é uma visão marcial da coisa. Espiritualmente falando, aí a gente entra no campo do budismo, onde a gente tem a Sangha, que é a comunidade budista, a gente tem o Dharma, que são os ensinamentos budistas,
E a gente tem Buda, que é o iluminado, o mestre. Buda não é um deus, mas é um mestre. Ele é tido como um grande mestre, um grande sábio, o, o iluminado. Então essa é a trindade espiritual que poderia ser utilizada no Japamala, porém eu utilizo essas 3 contas a mais da forma marcial, sendo a nossa equipe, as nossas regras, nossas filosofias e o nosso treinador, o nosso líder, o nosso mestre, chame como quiser. No Japamala, alguns Japamalas que eu faço, eu coloco também em destaque as 8 primeiras contas, as 8 primeiras contas aqui, de uma cor diferente. Essas 8 contas, elas representam os 8 caminhos budistas aí, 8 caminhos corretos. E eles servem não somente de forma espiritual, mas no dia a dia serve para qualquer um que esteja sobre qualquer espiritualidade, sobre qualquer fé, sobre qualquer religião. Porque ele diz muito sobre comportamento. Não há nada de errado em segui-los assim. Então eu coloco porque às vezes eu acredito que é interessante que nós tenhamos consciência de que a nossa vida só vai para frente se a gente obedecer esses 8 caminhos, indiferente do que a gente acredita. Esses 8 caminhos seria a visão correta sobre as coisas, a intenção correta sobre agir, a gente tem a fala correta, pensar bem antes de falar, falar de forma adequada, a ação correta, a gente tem que prever o que nossa ação vai gerar, as consequências que nossa ação vai gerar. Meio de vida correto, é um meio de vida justo, meio de vida honesto, íntegro. Esforço correto, às vezes a gente se esforça para fazer as coisas visando algo a mais, isso, aquilo, outro, e esse não é um esforço correto. O esforço correto é a entrega correta, a entrega por amor. Atenção correta, realmente saber o que quer e prestar atenção no que precisa prestar atenção. Às vezes a gente presta atenção em um monte de coisa em volta e não presta atenção no principal. E a concentração correta é meditar, refletir sobre coisas que realmente valam a pena, que vão fazer a diferença. Então esses 8 caminhos aí representam isso e acho que é bem legal de serem lembrados. Existem várias formas de se fazer um Japamala diferente, geralmente eles têm 108 contas, mais o Monte Meru. Nele pode ser colocado vários outros adendos, vários outros agregados aqui. No meu, esse é o meu. Eu tenho algumas coisas penduradas nele aqui, que representam coisas pessoais minhas. Eu gosto geralmente de fazer as coisas que eu uso, gosto de fazer as coisas que eu presentei. E tudo que eu faço é meio que único, então dificilmente vai ter um outro igual. Vai ter um outro. Pode ser parecido, porque é algo difícil de você ter milhões diferentes, mas igual, igual não, porque existe a intenção no momento em que está sendo feito. Então, este foi feito para fulano, este foi feito para ciclano. Então, às vezes, o nó foi amarrado de forma diferente. Aquilo torna aquele presente totalmente especial e diferente. Bom, é isso. Eu gosto muito do assunto, mas acho que deu para resumir um pouquinho. Lógico que eu não sou dono da verdade. Tem muita coisa por trás aí que dá para se falar sobre. Falar sobre o Japamala daria para falar durante mais de hora aí. Mas é isso, tá bom? Espero que tenha dado para dar uma iluminação em relação ao que é o Japamala em si. Tá, Concra?